Olá, você que acompanha a programação da TV Câmara, está no ar mais um Dica do Especialista. E hoje a gente vai falar sobre economia, um tema muito pertinente, principalmente nessa época do ano em que a gente está aí tentando traçar novas metas, adquirir novos hábitos, e por isso hoje a gente vai conversar com a Alessandra Gonçalves, que é especialista em planejamento financeiro. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada, Marcela. Olá, tudo bem? Vamos bater um papo bem legal hoje, falar de tudo que eu gosto. Finanças, investimentos, é o que eu amo falar. É isso aí. Então, olha só, a gente começa trazendo aqui, Alessandra, uma pesquisa recente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em parceria com o Instituto FSB Pesquisa, que aponta que apenas 29% dos brasileiros poupam, enquanto 68% não conseguem guardar dinheiro. Alessandra, quais os primeiros passos para a gente conseguir organizar ali, para a gente começar uma organização financeira? Eu sempre falo para todo mundo que tem interesse, que começa a estudar um pouco mais essa parte de finanças, de investimento, o primeiro passo é fazer a lição de casa. Qual que é a lição de casa? É o orçamento pessoal, né? É aquela parte chata que muita gente não gosta de fazer, que é você anotar ali suas receitas, suas despesas, né? Que no começo é trabalhoso, mas depois se torna um hábito, né? Então não tem jeito, você tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. E se você não fizer isso, se não fizer esse controle do que entrou, do que saiu, fica difícil, né? Então essa é o ponto principal, é fazer a lição de casa. E aí esse controle, ele tem que ser feito da maneira mais simples possível. Então pode ser num caderninho, né? Tem muita gente que gosta de anotar ali as receitas, as despesas no caderno. Pode ser numa planilha de Excel, geralmente a galera mais jovem assim gosta muito dessa parte de tecnologia, então pode ser aplicativos. Hoje a gente tem muitos aplicativos de celular para você fazer esse controle, né? E aí eu sempre falo, não adianta, se você está começando a fazer esse controle, não adianta você querer aquela planilha de Excel mais elaborada, mais sofisticada, com vários gráficos, né, com muitos dados, e aí você começa assim, aquela empolgação, né, a motivação. Você começa, primeira semana, anota tudo ali, né? Lançou ali, tomou um cafezinho na padaria, você anota ali na sua planilha de Excel. Começa assim. É aquela empolgação, e aí você anota tudo. E aí depois, às vezes é algo tão complexo, com muitos dados, muitos gráficos, e vai te desmotivando, cansa de você fazer, né? Você já trabalha o dia inteiro, chega em casa cansada, e às vezes você não quer abrir um computador para lançar ali na planilha, né? Então, e aí você vai desmotivando, aí não lança um dia, não lança dois, e aí acaba não fazendo mais. Então, tem que ser aquilo que funciona para você, né? Então, as pessoas, elas são diferentes. Se para você funciona bem um caderninho, faça o seu controle ali no caderninho, anota a receita, despesa, tudo ali. Se você gosta de planilha, né, se adapta bem com isso, então lança na planilha. Se você é mais tecnológico, gosta de aplicativo, baixa ali um aplicativo e vai lançando ali no celular. Tem muitas opções, né? Tem muitas, né? Tem várias ferramentas. O importante é você identificar aquilo que é mais prático para o seu dia a dia, porque tudo começa aí. É você cuidar do seu orçamento pessoal, fazer esse lançamento, e aí você vai criando o hábito de investir, porque se você não conhece o seu orçamento, você não consegue investir direito, né? Você vai determinar, eu vou investir R$200 todo mês. E aí nunca sobra esses R$200 para investir, porque na verdade você nem conhece o seu orçamento, né? Então, o primeiro passo é fazer essa lição de casa. Então, sempre começar, você está começando, então vamos começar do básico aqui. Então, digamos, para quem é do caderninho, tem que anotar ali o que você ganha, né, o que entra e o que sai. Isso, exatamente. Né? Tentar aí adquirir esse hábito, né? E estabelecer metas também, acho que é importante, né? Sim, começa com metas pequenas, né, e até para te motivar, quando você conseguir, você conquistou aquela meta, alcançou aquela meta, aí você traça uma meta um pouquinho mais difícil. E eu sempre falo, determina um valor ou um percentual para você investir todo mês, né? Você poupar ou investir. Tem uma diferença entre poupar e investir. Poupar é quando você reserva ali um valor, você determinou, eu vou poupar R$100, né, todo mês, mas você não tem um objetivo específico. Para que você está poupando aquele dinheiro? Você só está poupando, e aí muita gente fala guardando, né? Eu estou guardando esse dinheiro todo mês, né? Só que aquilo que você guarda não te traz rendimento nenhum, você só está guardando, né? E aí quando a gente muda de poupar para investir, você já tem uma estratégia de investimento bem definida, você está investindo para um objetivo.
Ah, eu quero comprar um carro, eu quero comprar minha casa, né? Então você tem um objetivo, você traça ali algumas metas, né? Você busca produtos que vão te dar uma rentabilidade melhor, então aí você já tem uma mentalidade de investir, né? Você saiu do poupar para investir. A gente sabe que atualmente existem diversas maneiras de você guardar, de você poupar esse dinheiro ou de investir o dinheiro, né? E qual é a melhor forma, qual é a melhor estratégia hoje em dia para você investir esse dinheiro? Então, hoje a gente tem muitas opções, né? E eu sempre falo que investimento hoje está muito acessível. A gente precisa desconstruir algumas ideias, né? Que muitas vezes nos foram implantadas, de que você precisa ter muito dinheiro para investir, né? Então, a gente precisa desconstruir essas coisas. Hoje em dia é muito acessível, você consegue investir com R$ 30, com R$ 10. Tem investimento para todos os gostos e para todos os bolsos. E aí eu costumo sempre falar, geralmente assim, as pessoas quando pensam em investir, falam, ah, eu vou no banco, eu vou conversar com o gerente da minha conta, eu vou fazer algum investimento. Mas banco é lugar de você tomar crédito, não é lugar de investir, né? Então, por incrível que pareça, né, banco é lugar de você tomar crédito. Você quer financiar um carro, quer financiar um imóvel, né? Você precisa de um empréstimo pessoal. Banco é o lugar certo para você fazer esse tipo de coisa. Investimento, geralmente você vai ter melhores opções nas corretoras de valores, né? E aí como é que se trabalha, né? Como é que funciona uma corretora de valores? Praticamente da mesma forma que o banco. Então você abre a conta pela internet, né? Então geralmente você vai tirar ali uma foto do seu documento, fazer uma selfie, né? E faz todo esse processo de abertura da conta pela internet. Qual é o cuidado que você tem que ter? Saber se aquela corretora ela tem autorização para funcionamento. Então, da mesma forma que a gente tem o Banco Central que fiscaliza os bancos, a gente tem a CVM que fiscaliza as corretoras. O que é a CVM? É a Comissão de Valores Mobiliários, né? Então, qualquer corretora que algum amigo, de repente alguém chegou e te falou, olha, essa corretora tem investimento legal e tal, entra lá no site da CVM e aí você procura se essa corretora ela tem autorização para funcionar. Tá? Então esse cuidado tem que ter. Mas geralmente as grandes corretoras, né, as pessoas já estão mais habituadas. XP, BTG, Inter, Modal Mais, Nuinvest, que era antigamente a Isinvest, aí o Nubank comprou, agora é Nuinvest. Essas grandes corretoras todas têm autorização para funcionar. E aí o procedimento de abertura de conta é bem simples. Pela internet você abre a conta, você vai transferir o dinheiro do seu banco para essa corretora, da mesma forma que você transfere para um amigo, você vai transferir para sua conta na corretora. E aí lá na corretora você escolhe o produto que você quer investir. Então tem várias opções de investimento, desde os mais conservadores, que você pode investir em tesouro direto, em produtos de renda fixa, até as pessoas que têm um perfil um pouquinho mais arrojado, que quer investir em ações, em fundos imobiliários, né? Então não tem, eu sempre falo, não tem certo ou errado na parte de investimento. Tem aquilo que é mais adequado para os seus objetivos, para o seu perfil, para a sua tolerância a risco, tá? Mas é importante deixar isso bem claro para as pessoas, né? Não precisa ter muito dinheiro para investir, você consegue investir com poucos recursos. Ah, que bom, né? Que aí dá para todo mundo investir. Então a gente ouve falar muito atualmente que a poupança, então, hoje em dia não vale muito a pena, né? A poupança tem muito mito em torno da poupança, né? Como as pessoas geralmente não têm muito conhecimento dessa parte de investimentos, acaba deixando ali na poupança porque é o que ela conhece, ela se sente mais segura, tem aquilo que a poupança não tem desconto de imposto de renda, então vou deixar o dinheiro aqui na poupança. Mas na verdade, quando você começa a estudar um pouquinho mais essa parte de produtos, você vê que tem outros investimentos que mesmo com desconto de imposto de renda, vai te render mais do que a poupança, né? Então, eu sempre falo, quem tem dinheiro na poupança, a gente fala, não é ruim, porque pelo menos você tem alguma coisa, né? Melhor do que não ter nada, né? Então, ter na poupança você já tem alguma coisa. Mas se você quer investimentos realmente, você tem que sair da poupança. Na poupança você só está poupando. Para investir, você tem outras opções. E aí o mais seguro que a gente fala, né, o produto de investimento mais seguro que existe são os títulos do Tesouro Direto, né? Então é mais seguro do que a poupança e a maioria das pessoas acha que não, acha que a poupança é o mais seguro. E o que a gente já conhece, né? E por que não é? A poupança, quando você deixa seu dinheiro na poupança, você assume o risco de crédito daquela instituição, né? Então,
Se aquele banco quebrar, o dinheiro que você tem ali na poupança, você não vai perder. Isso pode ficar tranquila. Você não vai perder porque existe o FGC. O que é o FGC? É o Fundo Garantidor de Crédito. Então ele vai te restituir até o valor de 250 mil por instituição e por CPF. E é limitado a 1 milhão. Então você pode ter poupança em 4 bancos, 250 mil em cada um desses bancos, que se os 4 bancos quebrarem, você não perde esse 1 milhão. O FGC ele vai te restituir. Agora, em quanto tempo? Esse é o X da questão. Ele pode te restituir em 1 mês, em 3 meses, em 6 meses. Então, isso depende do processo de interdição daquele banco, né? O banco quebrou, o Banco Central vai fazer o levantamento de todos os recursos que tinha ali, vai passar para uma outra instituição, então você não perde, mas isso vai levar um tempo. Então, pensa a pessoa que de repente tinha o dinheiro dela de reserva de emergência naquele banco, na poupança daquele banco, e o banco quebrou, e ela precisa daquele dinheiro. Então, reserva de emergência, o mais seguro que tem, que a gente fala, são os títulos do Tesouro Direto e aí, no caso, o Tesouro Selic. Porque se você entrar na corretora lá e procurar os títulos do Tesouro Direto, vai aparecer uma lista com vários títulos, né? E aí, cada produto é mais adequado para um objetivo. Se é reserva de emergência, o mais indicado é o Tesouro Selic. Aí é o investimento mais seguro que tem. Muito bem. Alessandra, e nessas tentativas que a gente aí vem fazendo de tentar reorganizar a vida financeira, muitas vezes a gente vê o cartão de crédito como um vilão, mas não necessariamente, não é verdade? É verdade. Então, a gente fala muito isso, cartão de crédito é um vilão. E depende, né? Se você souber trabalhar com cartão de crédito, ele pode ser o seu aliado nas finanças, né? Então, o cartão de crédito, ele, dependendo do cartão, ele tem muitos benefícios. Você pode acumular milhas, você pode acumular pontos que são cashback, né? O cashback é o dinheiro de volta. Então você pode ter esse cashback como crédito na fatura do seu cartão ou como crédito na sua conta corrente. Esse é o cashback. E hoje a gente encontra alguns cartões de crédito, geralmente da parte de corretoras, que ele tem um programa de benefício que um percentual dos seus gastos no cartão já vai direto para o investimento. Então, olha que bacana, é uma maneira de você investir todo mês, de maneira já automática, né? E aí, para quem gasta muito no cartão, você está gastando, você já está, um percentual disso já está indo para o investimento. Ia ser muito boa. Então, isso é bacana. Se você souber usar o cartão de crédito, porque se você gastar demais e perder a mão, não conseguir pagar a fatura total, aí ele passa a ser um vilão. Começa a bola de neve, né? Isso, porque os juros do rotativo é um juros muito alto, né? Se a gente olhar, a pessoa que entra no rotativo, ela paga mais de 300% de juros ao ano. Então, assim, são as maiores taxas de juros. Cartão de crédito, depois cheque especial, são as maiores taxas. Mas se você souber usar bem o cartão, ele pode ser o seu aliado nas finanças. Até para aquelas pessoas que não gostam muito de ficar anotando ali as receitas, as despesas. Quando você paga no dinheiro, muitas vezes você vê que o dinheiro acabou e você não sabe com o que você gastou, né? E se você gasta no cartão de crédito, está tudo discriminado ali na fatura. Então você olha a fatura, está tudo ali que você gastou. Para onde foi o meu dinheiro? Para onde foi o seu dinheiro, a fatura. Tá tudo ali. Então ele acaba até sendo um aliado nesse controle aí do seu orçamento, desde que você saiba usar o cartão. Então, acho que o importante é quando você adquirir um novo cartão de crédito, você se informar bem sobre ele, sobre todos os benefícios que ele tem, para você poder usar da melhor maneira, não é verdade? Isso, exatamente. Porque até dentro, por isso que eu sempre falo, tudo começa com a lição de casa, né? Então, você saber como é o seu orçamento. Quando você faz ali seu controle, com que você gasta, quanto você gasta por mês, você está conhecendo o seu orçamento. E aí você consegue definir qual cartão de crédito vai te atender melhor, né? Então, se você gasta, por exemplo, tem uma média de gastos de R$1.000 no cartão, tem alguns cartões que eles te oferecem um cartão isento de anuidade para gastos acima de R$1.000 por mês. Se você gasta menos, então de repente você procura um cartão que não vai te cobrar anuidade nenhuma, né? Então, quando você faz a lição de casa bem feita, você já consegue estudar melhor os cartões de crédito que vão te atender melhor. E aí é bacana sempre procurar aquele benefício que é mais adequado para o que você quer. Então não adianta de repente você ter um cartão que acumula milhas e aí você gasta muito no cartão porque você quer acumular muitas milhas e você acaba não gerenciando essas milhas, você não viaja e você não vende, porque você pode usar as milhas tanto para viajar quanto para vender.
E aí, se você não gerencia essas milhas, você só está gastando mais para acumular milhas e não faz gerenciamento, elas expiram e você não teve benefício nenhum disso. Perdeu, né? E aí, muitas vezes, você até se endivida, porque você gasta mais para poder gerar as milhas, você não utiliza o benefício e você se endivida. Meu Deus. Muito bem, esse é o Dica do Especialista. Nós estamos hoje conversando com a Alessandra Gonçalves, que é especialista em planejamento financeiro. Nós vamos para um rápido intervalo, é só um minutinho, não sai daí. Estamos de volta com o Dica do Especialista, hoje conversando com a Alessandra Gonçalves. Estamos aqui no ambiente de trabalho dela, por isso que você pode perceber aí uma movimentação. No bloco anterior a gente falou sobre o cartão de crédito, os benefícios do cartão de crédito, e agora nós vamos falar sobre o cheque especial. Alessandra, é possível usar o cheque especial sem se afundar? É possível, por incrível que pareça, é possível, né? Então lembra quando eu falei das maiores taxas de juros? Cartão de crédito, que se você usar o rotativo é mais de 300% de juros ao ano, né? E cheque especial, agora a gente tem uma lei que determinou, os bancos antigamente, cada banco cobrava ali o que ele quisesse de juros, então tinha juros muito altos, né? De 13%, 14% ao mês. Hoje isso é determinado, o banco ele só pode cobrar no máximo 8% ao mês de juros no cheque especial, e mesmo assim é muitos juros, né? Você pensa, 8% ao mês é um juros alto. Mas, como a gente fala, se você souber usar o limite do cheque especial, ele pode te ajudar também. Como, né? Como é que você usa esse limite sem se endividar? Se você tem, por exemplo, no banco aqueles 10 dias sem juros no cheque especial, né? Alguns bancos, para alguns clientes, às vezes tem convênio com a sua empresa, às vezes te fornece ali 10 dias sem juros no cheque especial. Faz sentido você usar se você tiver um descasamento de datas. Então, por exemplo, o seu pagamento ele cai no dia 10 e você tem uma conta que você precisa pagar no dia 5. E você tem esses 10 dias sem juros, cheque especial, faz sentido. Você paga essa conta que vence no dia 5, você vai entrar no limite do cheque especial, mas não vai pagar juros nenhum porque você vai cobrir antes dos 10 dias. Né? Então, cai seu pagamento no dia 10, você vai lá e cobre. É melhor do que você não pagar aquela conta, você pagar no dia 10 e pagar com juros e multa por atraso. Então, nesse caso, faz sentido você usar o limite do cheque especial. Mas não são todos os bancos que dão esse benefício, né? Não são todos os clientes que têm também, né? Então, você pode se informar se na sua conta você tem esse limite, né, de 10 dias sem juros, e aí numa emergência pode fazer sentido você usar ou não. O que é ruim? Quando a pessoa usa o limite de cheque especial como um complemento do salário dela. Aí a pessoa se endivida, né? Então ela recebe X, ela conta com aquele limite do cheque especial, ela já gasta contando com aquele limite. Que recebe XY. Né? E aí todo mês ela paga juros daquele limite de cheque especial. Aí não faz sentido. Muito bem. E ainda, né, falando ainda nessa linha, falamos cartão de crédito, cheque especial e o empréstimo. Em que tipo de situação pegar um empréstimo é uma boa alternativa? Eu sempre falo que a gente tem que olhar para o crédito como uma alavanca de riqueza. Né? Então a verdade é que a gente não foi ensinado a trabalhar com crédito, essa que é a verdade. E aí por isso que a gente tem tanta gente endividada. Né? Então se você usar o crédito como uma alavanca de riqueza, pode fazer sentido. Né? Isso tem que estar dentro do seu planejamento. Então, se você tem, digamos que você está numa situação, teve alguma emergência, você está endividado, você está pagando taxa de juros muito alta no empréstimo e você tem um crédito consignado com uma taxa de juros mais baixa, por exemplo. Né? Então, o que é esse crédito consignado? É aquele que já desconta direto na folha de pagamento. Então, a gente vê muito servidor público que tem um crédito consignado com uma taxa de juros menor, tem aposentados, né, beneficiários do INSS que tem um consignado com uma taxa de juros menor. Essas são as menores taxas de juros para empréstimo. E aí, por que a taxa é menor? Porque o risco para aquela instituição é menor também. Você não tem a opção de não pagar, já é descontado do seu salário. Né? Então, como o risco para aquela instituição é menor, a taxa de juros também é menor. Então, faz sentido, se você tem uma dívida muito alta no cartão de crédito, você está usando rotativo, não conseguiu pagar a fatura toda, né? E vai pagar aqueles juros
alto, absurdo no cartão de crédito e você tem essa linha de crédito, um consignado ou até mesmo um outro crédito pessoal no banco com uma taxa de juros menor, faz sentido você usar esse crédito, pagar o cartão de crédito, se livrar daqueles juros mais altos. Agora, eu volto a falar. Se você não fizer aquela lição de casa anterior, de enxergar o seu orçamento, de colocar dentro do seu orçamento aquela parcela do empréstimo que você contratou, você vai continuar gastando no cartão, vai continuar gastando no cheque especial, vai pegar um outro empréstimo e aí quando você percebe, você já está devendo em 3 linhas de crédito. Empréstimo, cheque especial e cartão de crédito. Então, e a bola de neve só cresce. Você pode usar um empréstimo, né, para se reorganizar, né, para trocar uma taxa de juros mais alta para uma menor, mas você tem que ter aquele controle financeiro, tem que fazer o seu orçamento pessoal e enquadrar essa parcela do empréstimo dentro do seu orçamento, porque senão não vai funcionar. Tudo é a organização, né? É a organização. Dá trabalho, mas é muito importante, né? Dá trabalho no início, né, Marcela? Porque depois é automático, vira hábito, né? Então depois se torna um hábito. Eu sempre falo que a gente precisa mudar comportamento, né? Tem uma área das finanças que eu gosto muito, porque finanças a gente fala muito de números, né? Números, dinheiro, mas nem tudo é uma decisão financeira. Né? Então eu gosto muito da parte de finanças comportamentais, que é justamente isso, você precisa virar a chavinha, né? Mudar comportamento, mudar hábitos, para que você consiga realmente ter uma transformação financeira. Tentar criar o hábito mesmo, né? Se não virar hábito fica difícil, né? E começa de pouquinho, não adianta você colocar assim, uma meta muito alta que você não consegue atingir, porque aí isso vai te desmotivar, né? Então começa de pouquinho e aí você vai aumentando. E é bacana que você vai se descobrindo como investidora, né? Então isso é muito legal. Quando você começa a investir, você cria esse hábito de investir, você vai conhecendo outros produtos e aí você vê aquilo que você mais gosta, aquele risco que você aceita correr, né? Todo mundo fala assim, investir em ações é muito arriscado. Depende, tudo depende, né? Se você sabe o risco que você está assumindo, você tem sua reserva de emergência bem formada, investir em ações pode te ajudar a conquistar seus objetivos. Mas essa época do ano a gente sabe que não é fácil. É IPVA, IPTU, material escolar para quem tem crianças. Até que ponto é uma vantagem pagar à vista ou parcelar esse tipo de despesa? Então, e assim, é uma época, né, Marcela, que a gente já vem dos gastos de final de ano, que geralmente a gente gasta um pouquinho para mais, né? A gente se empolga com as festas de Natal, Ano Novo, 13º, a gente gasta um pouquinho para mais, e aí chega o começo do ano, você é bombardeado com as contas para pagar, né? Essa que é a verdade. Fica difícil, chega IPTU, IPVA, quem tem criança, então material escolar, eu passo por isso porque eu tenho 2 filhas, né? Então, começo de ano é muita conta para pagar. E aí o que eu sempre falo, se você tem o dinheiro para pagar à vista, né, e pode usar aquele desconto, pague à vista e tenha aquele desconto. Agora, se você é uma pessoa que já tem um perfil investidora, você já investe e aí de repente você diversifica seus investimentos em várias classes de ativos que tem uma rentabilidade melhor, porque a gente está num cenário de taxa de juros alta, né? Então a gente tem a taxa Selic. O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros da economia. Eu sempre falo que ela é a taxa mãe, ela manda em todas as outras. Então a gente está num cenário de taxa de juros muito alta. Se você é uma pessoa que você já investe e você tem investimentos que te dão uma boa rentabilidade, talvez faça sentido. E aí você tem que fazer conta para ver qual é a rentabilidade que você tem naquele produto. E aí, em alguns casos, faz sentido você pagar, por exemplo, IPTU parcelado e você deixa aquele dinheiro no investimento que vai ter um rendimento maior do que aquele desconto que você teria para pagar à vista. Mas aí você tem que fazer conta. E isso varia muito de cidade para cidade. Tem cidade que, por exemplo, dá um desconto de 3% no IPTU para pagar à vista. Tem cidade que é 4%, 5%. Então você tem que comparar o desconto que você vai ter e a rentabilidade do produto que você tem. Se deixa lá o seu dinheiro investido durante um ano e você vai pagando aquelas parcelinhas mês a mês. E aí você já inclui no seu orçamento aquela parcela para pagar todo mês, né? Então aí talvez faça sentido. Mas caso contrário, se você não é investidor, você tem ali o dinheiro para pagar à vista, então paga logo, tem aquele desconto e você já se livra daquilo. E é aquilo que a gente fala, assim, as pessoas elas são diferentes, né? Então tem pessoas que mesmo tendo investimentos,
sabe a rentabilidade que ela vai ter, ela não gosta de pagar parcelado. E isso é muito de perfil. Tem pessoas que gostam de pagar tudo à vista. Então, nem tudo é uma decisão financeira. Pode ser que financeiramente essa pessoa ela teria um rendimento melhor no investimento se parcelasse, mas ela prefere ir lá e pagar à vista porque ela gosta de pagar à vista. Então vai do que fica melhor para você, mas é importante fazer essa pesquisazinha, né? Isso. Alessandra, essa mesma pesquisa que a gente citou aqui no início da nossa conversa, ela diz que um em cada 4 habitantes do país não consegue pagar todas as contas no fim do mês. E isso se dá a essa alta da inflação que a gente tem falado aqui. A gente pode falar sobre uma perspectiva para esse ano que está começando agora? Sim, a inflação a gente fala que ela gera a perda do poder de compra, né? E a gente teve, por exemplo, 2022, a gente encerrou o ano com uma inflação de 5,79%, né? Então é uma inflação alta, né? O ano anterior, 2021, a gente fechou com mais de 10% de inflação. Então isso vai consumindo o poder de compra da população. Então é aquilo que a gente fala. Se você tem as suas finanças em ordem, né, é mais fácil de você lidar com essa inflação. Até porque quem sofre mais com a inflação são as camadas mais baixas da população, quem tem o salário menor, né, que acaba... Porque o que a gente percebe, você vai no supermercado, você vê o preço de tudo está mais caro, né, tudo está mais alto. Então, geralmente, a classe C, a classe D é a que sofre mais nesse cenário de inflação. Porque a classe A, a classe B, geralmente é um outro público que entra naquilo que a gente falou, do público investidor. Então, essas pessoas, mesmo num cenário de inflação alta como a gente está, eles têm investimentos que eles ganham com a inflação. Então, tem investimentos que eles pagam IPCA mais alguma coisa, né? O IPCA é o nosso índice oficial da inflação. Então, essas pessoas elas conseguem até se proteger e investir e ter um rendimento até maior, né, corrigido pela inflação. E a classe C, a classe D, que muitas vezes não sobra dinheiro para investir, é que acaba sentindo mais essa perda do poder aquisitivo, né? Então, entra naquilo que a gente falou, conhecer o seu orçamento, ter ali um controle direitinho disso, porque senão a gente está num cenário de juros muito alto. Se você não controla o seu orçamento e você precisa pegar um empréstimo porque as suas contas elas estão descontroladas, você vai sofrer pagando um juros muito alto, né? Então tem que ter realmente tudo ali na ponta do lápis, tudo organizado direitinho, porque se você precisar de um crédito num momento como esse de inflação alta, você vai ter o custo do crédito ele fica mais alto também. Muito bem. Alessandra, muito obrigada pela sua presença aqui no Dica do Especialista. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento tão importantes aqui com a gente, viu? Foi um prazer. Imagina, eu que agradeço, estou aqui à disposição. E se eu puder deixar uma mensagenzinha aqui final para vocês, às vezes a gente está assim, principalmente quando você fala com pessoas que estão endividadas, a pessoa muitas vezes ela está num cenário assim, tão desesperançoso, assim, né? E tudo parece tão difícil. E eu sempre falo, tenha um objetivo, né, e batalhe todo dia para aquele objetivo, porque se você não souber aonde você quer chegar, se você não tiver ali os caminhos bem definidos, fica muito difícil, né? Você vai para uma direção, você vai para outra e você acaba muitas vezes se perdendo, né? Então, quem está endividado, quem está nesse cenário, faz um levantamento de tudo que você tem de dívidas, tudo que você tem para pagar e vai traçando metas. Né, vai organizando as suas finanças, procura alguma renda extra para fazer, né, e saiba que, não, como a gente fala, não tem bem que dure para sempre, nem mal que dure para sempre. Né? Então, vai organizando ali aos poucos, cria o hábito de investir um pouquinho todo mês, nem que seja ali R$10, R$30. E, gente, acredite, tem investimentos acessíveis que você consegue investir com R$30 por mês e vai se tornar um hábito. Não é porque você está endividado que você não pode investir. Você pode e deve investir até para sair dessa situação de endividado. Tá aí, muito bem. Ótimas dicas aí da Alessandra Gonçalves, que é especialista em planejamento financeiro. Pessoal, esse foi mais um Dica do Especialista. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Esse programa e tantos outros aqui da nossa TV Câmara vai ficar disponível em youtube.com/TV Câmara Cubatão. Até a próxima!